Quando eu fui para a minha lua de mel foi um barato, porque eu nunca tinha visto alguém nua na minha frente. E quando eu fui para a minha lua de mel, no terceiro dia eu fiquei assustado já. No bom sentido da coisa. Que eu falei, que coisa gostosa o homem viver essa pureza dentro do relacionamento do casamento. Que coisa gostosa é ter intimidade para quem é puro, tudo é puro. Que coisa gostosa é você estar diante de outra pessoa, original, do jeito que você é, e ela está diante de você, em um ambiente de pureza, em um ambiente onde não tem pecado, um ambiente onde você não está olhando, não é pornográfico, não é sujo, um ambiente de intimidade que Deus criou. Cantares também é uma palavra para os casamentos, para quem é puro, todas as coisas são puras. Cantares é um convite também para um ambiente do casamento, para que o homem e a mulher se relacionem em um ambiente onde há completa pureza. E quando Deus cria o homem, Deus fala, olha, eu quero colocar o homem nesse ambiente de pureza, de intimidade. E aí Deus não cria uma nação. Deus não abre uma igreja com 1000 membros. Deus não abre um grupo de pessoas, eu vou criar aqui, um grupo de pessoas. Não, o que Deus cria? Um homem. Deus cria um camarada que tinha uma personalidade específica. Deus cria um homem que tinha um tom de pele específico, que enxergava. Deus cria um homem que ele podia olhar olhos nos olhos. Deus cria um homem que ele podia ter um contato para dizer, sabe o que para nós? Olha, da mesma forma que Deus criou Adão, Ele também nos criou. A mesma palavra que rege a criação de Adão também diz respeito à nossa criação. Quando Deus te criou, Ele falou, façamos o Dênio, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Da mesma forma que Deus criou Adão, Deus me criou, Deus te criou. Deus olhou o Pai, Filho e Espírito Santo e falou, façamos a Solange, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tudo que Deus tinha criado até então era com o poder da palavra. Haja sol, haja divisão entre mar e terra, e tudo que Deus fez foi através da palavra. Mas quando Deus vai criar Adão de uma maneira específica, Deus pega do pó, do barro, e Deus vai criar Adão tateando, de forma artística, de forma única, de forma exclusiva, para dizer para o homem o quê? Olha, o meu convite para o homem é que o homem viva uma vida de intimidade. E Deus sempre vai te dar tudo, quando você está mergulhado nesse aspecto de intimidade. Adão agora vai entender por que eu fui criado, por que eu existo, qual que é o sentido, qual que é a palavra que governa a minha existência. A palavra que governa a minha existência é que dentro do contexto da Trindade, Deus queria alguém metido lá. Dentro do contexto da Trindade, Deus queria mais alguém fazendo parte. Dentro daquele ambiente de Trindade, olha que loucura, o que rege a criação da sua vida é que dentro do contexto de Trindade, Deus queria alguém lá para vivenciar a experiência que ele vive, para desfrutar do prazer que ele tem. E Deus cria o homem com esse propósito. E agora então nós somos criados com esse propósito. E Cantares nós começamos compartilhando há 2 semanas atrás, e hoje eu quero terminar o capítulo 1. Se assim Deus me permitir, quantos creem, diga amém. Quero terminar o capítulo 1. Lá no verso 5, nós falamos então, do verso 1 ao verso 5 até aqui. Hoje, no último, então no verso 4, semana passada nós falamos, se puder reproduzir, eu estou com uma versão especial hoje da minha Bíblia aqui, talvez seja um pouco diferente da sua. Mas no verso 4, Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, no verso 4, depois de dizer, olha, beije-me com os beijos da tua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho suave, ao aroma dos seus perfumes, como perfume derramado é o seu nome, por isso as donzelas o amam. E aí no verso 4, a noiva, que é o nosso símbolo, ela vai dizer, leva-me com você, vamos depressa, o rei me introduziu nos seus aposentos, exultaremos e nos alegremos por causa da sua causa, do seu amor nos lembraremos mais do que o vinho, não é sem razão que o amam. E semana passada nós terminamos falando disso. Eu quero dizer, não é sem razão que amam a Jesus. Às vezes eu vejo algumas pessoas que fazem algumas entregas por Jesus que eu falo, esse cara é pirado. Eu já ouvi gente falando, não vou casar porque foi uma palavra específica de Jesus para mim. Eu falo, esse cara é mais pirado ainda. Mas aqui a noiva está dizendo, ela está olhando e está dizendo, olha, não é sem razão que todo mundo te ama. Tem um motivo.
E aí, no verso 5 é onde nós vamos entrar hoje. Agora ela vai entrar nesse lugar de intimidade. Agora ela começa a ir após ele num lugar mais profundo. Agora é uma experiência que você saiu do coletivo. É uma experiência que saiu da igreja, de todo mundo, da minha esposa, do meu pastor que é espiritual, da minha tia que é profeta e revela tudo, do supervisor da Vinha Dínamos que ora 10 horas por dia. Agora a gente sai dessa experiência e ela termina dizendo, não é sem razão que te amam. Sabe o que ela está dizendo? Eu quero descobrir por que te amam dessa forma. Porque não é sem razão. Não é sem razão que alguém resolve entregar a vida para você. Não é sem razão que alguém resolve acordar mais cedo para ter um tempo de intimidade. Não é sem razão que alguém resolve anular os próprios sonhos para viver os seus. E agora então, ela vai entrar num lugar de intimidade. E de uma transformação que flui de um lugar secreto. E aí ela começa dizendo, eu sou morena e bonita, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Verso 6, não me fiquem olhando assim, porque eu estou escura, foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha, porém, eu não pude cuidar. No verso 5, por gentileza, estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém. Escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. E no verso 6 ela vai dizer porque ela está escura. E ela vai dizer, olha, o sol veio sobre mim. Você precisa de entender algo. Com a queda do homem, com a queda de Adão no Éden, a alma do homem agora passou a não se sentir mais satisfeita. Agora o espírito do homem morre, e agora a busca do homem mais profunda é prazer. Você fala, qual que é a busca mais profunda da vida? Você está buscando prazer o tempo todo, desde que você nasce. Você está chorando de fome, você quer o prazer de ser saciado. Depois você vai crescendo. Por que alguém se vicia em algo? Porque ele está buscando prazer. Por que você veste a roupa que você veste? Você está buscando prazer, você quer se sentir bem. Tudo tem a ver agora com essa busca de prazer. E agora o homem ele vai começar numa busca desenfreada de prazer. Mas é interessante, em Cantares, você sabe, em Eclesiastes, Salomão vai falar sobre essa busca de prazer. Em Cantares ele vai trazer a clareza de que, olha, toda essa busca da sua alma, ela só pode ser suprida num lugar. A busca desenfreada do Éden só se resolve quando você volta para o Éden. A busca desenfreada de prazer só vai ter sentido quando você voltar para o lugar original. Na posição original tem o prazer que o homem está buscando. Na posição original vai ter esse prazer. Já não é mais agora a questão daquilo que eu faço. E aquilo que eu faço já não vai mais poder me dar prazer. Agora a questão é de onde está a minha fonte de suprimento. E aqui falando sobre esse processo de transformação, a primeira coisa que a noiva se depara quando ela começa a entrar num caminho de intimidade é num processo de exposição e de cura. Ela vai dizer, olha, eu estou morena porque o sol me queimou. E é interessante porque no lugar da intimidade nós somos expostos ao sol. Sol fala, e Jesus é o sol da justiça. Sol fala de um ambiente de estar exposto àquilo que Deus está fazendo. Esse ambiente de exposição. Não parece que é tão romântico, mas o ambiente de intimidade, ele vai se transformar num ambiente prático. Por isso, eu tenho as minhas reservas com qualquer experiência de intimidade que não vai produzir em nós transformação. Porque a genuína intimidade, ela vai nos abrir para um ambiente de exposição a Deus. O que ela está dizendo aqui é o seguinte, olha, eu estou diante do sol. Ela está dizendo, eu estou exposta a um processo diante de Deus. Quando nós falamos do ambiente de crescimento e intimidade, eu sei que você acha que é só uma coisa melancólica de ouvir uma canção que tem um dedilhado bem leve, e de você ficar ali com Jesus.
esse ambiente de intimidade que ela está sendo convidada a entrar agora, ela diz, olha, nesse ambiente eu estou exposta ao sol. Nesse ambiente, agora tem uma exposição da minha vida. E a primeira coisa desse processo que acontece conosco é um ambiente de exposição e cura. Porque no ambiente de intimidade, primeiro Deus permite que sejamos expostos. E essa exposição aqui não é os outros ficarem sabendo do seu pecado, não é os outros ficarem sabendo do seu problema, porque eu quero te dizer, por mais que você ache que ninguém saiba, todo mundo sabe dos seus problemas. Por mais que a gente ache e a gente queira esconder os nossos problemas, eles são visíveis para as pessoas que moram conosco, eles são visíveis para as pessoas que nos acompanham. Às vezes nem todo mundo tem coragem de falar, ou não tem nem por que falar. Mas quando nós caminhamos no ambiente de intimidade, a primeira coisa é que Deus nos expõe ao sol. Mas ser exposto ao sol da justiça é ser exposto nas nossas fraquezas. Nós enxergamos elas, mas somos constrangidos. Ela está dizendo, olha, nesse caminho de intimidade, a primeira coisa que eu estou me deparando é com um caminho de exposição. O Espírito sempre coloca o sol da justiça em áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Esses dias eu ouvi a história de um camarada, ele colocou um adesivo, crente, mas muito raivoso, cara muito bravo. Eu sei que aqui não tem gente assim, que o sol da justiça já raiou, já te transformou. Ele era aquele cara, e aí lançaram uma campanha na igreja dele, era uma campanha na cidade, para ver os cristãos da cidade, e aí começaram a colocar adesivo nos carros, se você também é cristão, dê 3 buzinadas, e aí o irmão do estacionamento falou, posso colocar no seu carro? Ele falou, pode colar lá, cola lá o adesivo, e aí colocaram o adesivo lá no carro dele, se você é cristão também, dê 3 buzinadas, ele estava fazendo compra no mercado, foi sair para entrar na avenida, estava meio difícil de entrar, um camarada atrás, pé, pé, pé. Ele falou, miserável, desceu do carro, foi lá e bateu no cara. Entrou no carro e voltou para casa. Falou, pô, o cara buzinando, o cara folgado, não viu que estava difícil de entrar. A hora que ele estaciona o carro e vai tirar as compras, está o adesivo. Se você também é cristão, dê 3 buzinadas. Ele tinha colocado o adesivo no carro dele, tinham colocado, ele não lembrou que estava no carro dele. É interessante porque numa hora dessa, é um ambiente que o sol da justiça brilha, para você enxergar quem você é e quem Cristo te chama a ser. Nós somos expostos ao ambiente, e o caminho de intimidade é um caminho de exposição ao ambiente do sol da justiça, de transformação. A intimidade com Deus produz transformação. Agora, esse ambiente de transformação é um ambiente onde a minha vida é transformada pelas verdades da palavra de Deus. Onde agora eu estou exposto às verdades. Mas é interessante porque exposto a essas verdades, quando nós nos expomos, nós somos curados. Quando há esse ambiente de exposição, o sol é algo medicinal. O sol libera vitamina. O sol é algo que vai nos trazer cura. Quando nós nos expomos, nós somos curados. Nunca vai ter cura para algo que não é exposto. Quando nós começamos a trilhar esse caminho de intimidade, Deus nos coloca no ambiente de exposição, de expor quem somos. Por que muitos irmãos têm dificuldade de caminhar no relacionamento mais próximo? Porque expõe quem você é. Tem irmão que fala, pastor, eu não gosto de grupo mais próximo. Por quê? Porque a falha do outro expõe a sua fraqueza. A buzinada do outro expõe o que tem dentro de você. Porque quando eu vou ser lá liderado por alguém, a falha desse irmão vai expor que na verdade eu também sou imaturo. Por que eu não quero andar no ambiente mais próximo? Porque no ambiente mais próximo eu tenho exposição. Porque todo crente que não quer caminhar no caminho de intimidade, ele está no caminho da independência. Pastor, deixa eu viver minha vida, eu apareço para dar tchau de vez em quando, e glória a Deus. Mas quero te falar, quando você está passando por um caminho de intimidade, Deus vai te colocar num ambiente que te deixa exposto ao sol da justiça. Que te deixa exposto. Sabe por quê? Quando nós somos expostos ao sol da justiça, nós recebemos da cura de Deus. Cura liberada quando nós somos expostos ao sol da justiça. Pastor, eu tenho um problema de melindre. Aí você vai para um lugar, aí as pessoas pisam no seu ego, você fica melindrado, aí você acha que o problema é ela. Não, o problema é seu. Você está com um problema, que você carrega esse problema lá na sua vida. E aí Deus te põe diante do sol da justiça, e na oportunidade de receber cura, às vezes nós corremos esse caminho de intimidade,
mas o caminho de intimidade, o ambiente que nos expõe para nós sermos curados. Deixa eu te falar uma coisa, não há ninguém que esteja com a sua alma totalmente resolvida. Não há ninguém que não precise receber cura. Não há ninguém que não deva ser confrontado. Não há ninguém que não precise olhar para dentro de si e ter a percepção, mas esse sol, no momento que ele raia para te falar, vamos resolver. Sabe, no caminho de intimidade, é a primeira coisa, quando você está no caminho de exposição de Deus, Deus não finge que não aconteceu. Deus não é pai de criança mimada, no sentido de que vamos para casa, esquece o que aconteceu, está resolvendo. Não, Deus está preocupado com quem eu sou. Pessoalmente aqui, essa noiva está dizendo, olha, agora eu estou exposta. Quando nós andamos no caminho de intimidade com Deus, Deus sempre vai nos expor. Sabe por quê? Porque a exposição de Deus é para trazer cura. Agora, a exposição de Deus não é uma exposição legalista. Ela não te traz peso, ela te traz revelação e consciência da justiça. Quantos querem nesses dias se expor a Ele? Diga amém. Mas aí depois, ela vai continuar falando. No verso 6, por gentileza, que é a minha versão. Hoje eu vim com uma versão diferente. Não fiquem me olhando assim, porque eu estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, eu não pude cuidar. Aqui agora ela está aberta para um ambiente de exposição, de tratamento. O sol está batendo, está pegando. Agora, esse pegar do sol aqui é para trazer cura. É para trazer transformação. Quer te falar, ninguém cresce em Deus só em culto de domingo sentado. O sol vai brilhar, você vai ter que perdoar alguém. O sol vai brilhar, você vai ter que se arrepender. O sol vai brilhar, você vai ter que olhar para a sua vida nesse ambiente, nesse processo de intimidade. E ela começa a dizer, ó, está doendo isso aqui. É um processo, mas é um processo de cura. Por quê? Porque diante disso ela diz, os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, eu não pude cuidar. Aqui ela está sendo exposta para um ambiente de cura. Naquele contexto, ela está ali dizendo, ela está expondo algo. Os filhos de minha mãe, não está falando nem meus irmãos, me fizeram tomar conta das minhas vinhas. Aqui você está falando de uma mulher. Mulheres não tomavam conta de vinhas. Quem tomava conta de vinhas eram homens. Tem todo um processo para cuidar da vinha, que não estava relacionado ao trabalho da minha mulher, da mulher. E aqui ela está dizendo, olha, eu tenho algo que precisa ser tratado. Quando o sol bate, ele vai expor áreas da nossa vida que vão receber cura. Nesse ambiente, nesse processo de crescer em Deus. Você sabe, normalmente o maior problema da nossa vida são relacionamentos. Porque para dentro dos relacionamentos a gente traz a bagagem de tudo que nós temos. As expectativas que nós temos, as frustrações que nós temos, mas no caminho de intimidade com Deus, sempre nós vamos estar abertos, e quando esse sol bate, Ele vai nos expor para que possamos ser curados. Sabe o que eu quero dizer para você? No cristianismo a cura não tem a ver com o encontro que ainda vai acontecer. No cristianismo a cura não tem a ver com o irmão americano que vai fazer um mapa da sua família, para descobrir. Não tem a ver com alguém que vai sentar com você para te ouvir, ainda que isso seja importante. Não tem a ver com você lembrar todo o seu passado e a sua história. Não, a cura tem a ver com começar a trilhar um caminho de intimidade. Quando eu me abro, então a cura vem sobre mim. Nesse caminho, o sol da justiça bate sobre mim e eu sou curado. Você sabe que muitos cristãos, eles não conseguem trilhar esse caminho de intimidade, porque eles param logo no primeiro momento. Eu sei, e naturalmente, a gente não quer ser curado. A gente quer remoer, a gente quer transferir para o outro. Mas quando eu vou para esse ambiente, eu sou exposto. E esse ambiente de exposição produz em mim segurança para que haja cura. Por isso que eu quero te falar, você não precisa ficar preso no seu passado. Você não precisa ficar preso no que fizeram, preso no que falaram. Não, agora nesse caminho de intimidade, eu me exponho. Mas a exposição para Deus é diferente de todas as outras. Porque resolve. Porque produz cura. Sabe o que eu descobri na minha vida? Que às vezes a gente não gosta de resolver o problema. A gente gosta dele lá. Às vezes alguém vem conversar comigo e fala, pastor, estou com problema com fulano de tal. Eu falo, vai lá e conversa com ele. Não, não quero conversar com ele. Eu penso, não, você não quer resolver o problema. Às vezes alguém chega para mim e fala, pastor, eu estou com um determinado problema. Tá bom, por que você não vai lá e resolve? Vai direto ao ponto e resolve. Ah não, pastor, não vou resolver isso.
Por quê? Porque muitas vezes a gente gosta de alimentar acerca das nossas próprias mazelas, é assim também. Pastor, eu vim de uma família destruída. Por que você não resolve isso? Vai para o Senhor, caminha no caminho de intimidade, você nem vai lembrar que você não teve pai. Ah não, pastor, assim não. A gente gosta de chorar para o vizinho, chorar para o amigo, chorar para o marido. Pastor, eu não tenho condição financeira. Tá bom, vamos resolver isso. Entra por esse caminho de intimidade, vai resolver o seu problema. Vai em Deus, isso vai resolver, vai trazer cura. Ah não, pastor, aí não. Sabe, aqui, nesse caminho de aperfeiçoamento, está dizendo que a cura para qualquer coisa que você precisa, está no caminho de intimidade. Quando essa noiva começa a andar por essas recâmaras, ela tira a culpa dos outros. Quer dizer, talvez você entrou aqui, você acha que o problema é seu chefe que te demitiu. O problema é o sócio que te traiu. O problema é o seu líder que é uma tampa na sua vida. Não. Aqui, quando ela se expõe ao sol da justiça, ela entende que a cura vai fluir da intimidade. E é interessante porque pessoas curadas, elas são diferentes. Elas não precisam do perdão do outro para ser curada. Você entende? Você precisa de entender isso. Você não vai precisar que o seu pai agora seja restaurado, como na história do outro, que o pai espancou ele a vida inteira, foi restaurado e pediu perdão. Não, você não precisa mais do perdão do seu pai. Não é o perdão do seu pai que tem poder de te curar. Você não precisa que aquela pessoa que te pisou agora, porque a gente está na geração da minha vitória, tem sabor de mel. Né? Então assim, eu gosto de sertanejo, sabor de mel não gosto tanto, mas eu gosto daquela. Quem te humilhou, vai ter que te aplaudir de pé. A gente gosta disso. Mas sabe qual é a questão? Isso não resolve o problema. Pessoas curadas são curadas porque começaram a trilhar um caminho de intimidade, onde elas se expuseram e receberam cura. E ela continua então nesse caminho, primeiro de cura, mas aí ela vai dizer, lá no verso 7, se puder ficar bem esperto comigo, porque eu estou usando só vocês, no verso 7, conte-me você a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho, e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia. Se eu não souber, serei como uma mulher coberta com um véu junto aos rebanhos dos seus amigos. Olha o que ela está dizendo agora. E aí entra um terceiro processo. Depois, primeiro de disposição, depois de cura, mas agora de alívio. Você sabe, o sol do meio-dia nesse contexto aqui é um sol que faz mais de 60 graus. E ela está dizendo, agora, quando nós vamos nesse caminho de intimidade, nesse processo, nós recebemos alívio. Naquele contexto, o sol é um sol muito quente, e o sol do meio-dia é o sol mais quente ainda. E ela está dizendo para o amado, aonde é que você faz as ovelhas descansarem no sol do meio-dia? Olha, no momento mais quente do dia, aonde que as ovelhas com você encontram refrigério e alívio? Sabe o que ela está dizendo? Eu quero te falar, sua vida sempre vai ter sol do meio-dia. Você sempre vai passar por sol do meio-dia em algumas circunstâncias da sua vida. Às vezes você vai estar no seu melhor momento financeiro e no sol do meio-dia do seu casamento. Porque sua mulher ganhou tanto dinheiro que agora ela pirou. Às vezes você vai estar no seu melhor momento ministerial e você vai estar no sol do meio-dia na criação do seu filho, que é adolescente agora e diz que a última coisa que ele quer é ser crente. Às vezes você vai estar no sol do meio-dia em uma área e tudo vai estar bem na outra. Mas sabe o que é interessante? No caminho de intimidade, ela diz, diga-me, aonde você leva o seu rebanho para descansar ao sol do meio-dia? Sabe o que isso aponta? É que na vida de intimidade tem uma vida de alívio. Descansar no sol do meio-dia aponta, a noiva ela ganha revelação que há um repouso no meio das dificuldades. A noiva ganha revelação que é um lugar de descanso no meio do turbilhão do meio-dia. Ela ganha revelação, se você foi para um lugar muito quente já, eu estava ouvindo alguém dizendo, uma pessoa que morou no Oriente Médio, e eu vi ela dizendo, uma brasileira, eu vi ela dizendo que quando chega esse período, o sol fica tão quente, que a água que vem da caixa vem fervendo. Ela dizia que na casa dela, ela enchia panelas e colocava essas panelas dentro do congelador. E então, quando eles iam tomar banho, ela ligava a banheira, ia lá e fazia, então, pegava esses potes de gelo muito grande e colocava dentro da banheira. Tamanho era o sol
que afligia a região. Se você foi para um lugar muito quente, você sabe o que é o alívio de um ar-condicionado. Eu conheço o sol de 40, de 42 graus. Você sabe o que é o alívio de você entrar no ar-condicionado com 42 graus. Ainda que tudo lá fora esteja sofrendo pelo sol do meio-dia, ela diz, me mostra aonde é um ambiente, aonde em meio ao sol do meio-dia, eu posso me sentir aliviada. No meio do turbilhão do meu casamento, me fala, aonde você leva as suas ovelhas para repousarem no sol do meio-dia? No pior momento da minha empresa, está tudo quebrado, eu estou devendo para todo mundo, dá vontade nem de acordar na segunda-feira. Me fala, aonde você leva as suas ovelhas para descansar no meio desse sol? Olha, no momento de dificuldade da minha vida, sabe aqui, ela está dizendo, é um outro processo, é que quando você descobre a intimidade do Senhor, você sempre vai ter refrigério no meio do sol do meio-dia. E é isso que essa noiva está dizendo, porque a sua vida vai passar por processos de sol do meio-dia, mas ela está dizendo, olha, eu sei que é um alívio, e eu quero te falar, a intimidade é o seu repouso no meio das dificuldades. Sabe o que é interessante? A noiva está se voltando agora ao noivo, dizendo, eu sei que tem um sol para o meio-dia. Sabe o que eu quero te falar? Deus não vai tirar todos o sol do meio-dia da sua vida. Não vai sumir todo o sol do meio-dia. Nem todo problema vai ter resolução. Você fala, pastor, como é isso? É estar no mundo caído. No mundo caído, o mal recebe bem, e o bem recebe mal, porque o mundo é caído, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o mundo que está caído. Com o mundo que Ele preparou que não fosse para você. Ele diz, eu estou indo ao Pai preparar morada, mas nesse mundo nós temos sol do meio-dia. Eu vi esses dias, uma pastora estava pregando, ela tinha perdido uma filha de 24 anos, ela estava pregando, fazia 15 dias que ela tinha perdido a segunda filha. Você fala, pastor, me explica isso, sol do meio-dia. Agora nós como cristãos, você precisa de entender, na intimidade há descanso, mesmo em meio ao sol do meio-dia. Mas sabe qual é o problema de muitos cristãos? É que eles estão procurando uma forma de tirar o sol do meio-dia. Não tem como. Mas na intimidade, nem sempre, nós vamos conseguir ver algumas coisas que nós queríamos mudando. Mas nós sempre podemos estar em descanso. Sabe qual é o pior estilo de vida que um cristão pode viver? É aquele à espera de um milagre. Não no sentido negativo, não no sentido positivo da coisa, no sentido negativo. Eu só vou ficar feliz o dia que Deus fizer isso aqui. Deus, eu estou esse domingo aqui, mas o Senhor sabe, tem uma porta que o Senhor abrir. Enquanto o Senhor não abrir, eu não vou estar descansado. Deus, você está vendo só aqui, eu estou com um problema na minha casa, enquanto o Senhor não mudar minha mulher, eu não consigo nem te servir, eu estou aqui no culto, eu não consigo nem pensar em outra coisa, eu não preciso, sabe, descanso fala de um lugar de descanso. A Bíblia nunca te incentivou a viver uma vida perturbada para nada. E sabe o que a Bíblia diz? Olha, você não pode acrescentar um côvado de altura à sua estatura, você não pode acrescentar um dia a mais. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Sua preocupação em nada é a mesma coisa. Deixar de dormir em nada não vai mudar nada. Sabe o que a Bíblia está falando? Você não tem poder de mudar o curso de nada. Ficar preocupado em nada não muda nada. Agora você quer saber, sabe o que invalida o favor? É quando no sol do meio-dia, o sol chama mais atenção do que o descanso do pastor. É quando no sol do meio-dia, e é interessante, nós vamos para uma conferência que chama o Centro é Jesus. Esse semestre inteiro nós vamos focalizar Jesus. No seu dia, pastor, eu não consigo orar, por quê? Porque eu tenho tanto problema, pastor, que eu acordo, a minha cabeça já está aqui, eu não consigo orar. É porque você está dando mais importância para o sol do meio-dia, do que para o pastor que pode te levar para um lugar de repouso, no meio do sol do meio-dia. Nesse caminho de intimidade, a noiva, ela percebe, é interessante, porque quando nós falamos desse caminho de descanso, eu estava meditando hoje, nós fizemos até uma série sobre isso, quando os discípulos chegam para Jesus, ninguém curou como Jesus. Ninguém reuniu multidões como Jesus. Aonde Jesus chegava tinha multidões. Jesus curava pessoas de tudo. Jesus teve um ministério de cura, de libertação. Jesus teve um ministério. Mas quando os discípulos chegam para Jesus, o que eles pedem para Jesus ensinar eles? O que você pediria? Seja sincero. Eu estava meditando hoje. Eu falei, Jesus, me fala aí, como é que a gente pode reunir tanta gente assim? Qual que é a estratégia? Jesus, como é que a gente cura tanta gente? Jesus, como tem uma liderança assim? Sabe o que os discípulos pedem para Jesus ensiná-los? Ensina-nos a orar.
Na hora. Parecia aquele show do milhão quando o cara acerta, né? Sabe o que é interessante? Os discípulos pedem a Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Sabe por quê? Jesus tinha o mesmo sol do meio-dia que nós temos. Mas sabe onde era o ambiente de descanso de Jesus? Era o ambiente quando ele estava com o Pai. Jesus volta agora sempre ao prisma original de maior prazer. Se Deus cria o homem para que ele pudesse desfrutar do maior prazer que tinha, eu quero te falar, Deus não quer te dar só um pouco de prazer, Ele quer te dar o prazer pleno. E eu sei que você acha que o prazer pleno é casar, é construir uma casa maior, aí depois uma casa na praia, aí depois outra casa, aí depois um monte de discípulo, aí depois a igreja cheia. Quero te falar, eu não estou nem pouco preocupado se a igreja vai crescer ou não. Isso não vai definir o meu nível de felicidade ou não. Isso não vai definir o meu nível de alegria ou não. Isso não é preocupação minha. Você não devia estar preocupado com nada. A Bíblia diz, tem alguém que está se preocupando com você sobre todas as coisas. Esse pastor vai te conduzir agora. O sol é problema dele. Quando você entra nesse ambiente, você está falando: Deus, o sol é seu problema. O meu problema é descansar. Aí sabe o que o Novo Testamento diz? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Sabe qual que é o seu esforço? É de ser a noiva que fala: Senhor, onde é que o Senhor leva as ovelhas para descansar? Alguém te fala: mas você não tem dinheiro para pagar a conta de segunda-feira. Você não está vendo como está a sua vida? Você sabe o que você vai fazer no seu futuro? Você tem 20 e poucos anos, você ainda nem entrou na universidade. Você está falando: não estou preocupado. Eu quero saber, e o esforço do Novo Testamento não é fazer, é descansar. E o que atrai o favor não é ficar diante do sol, relutando. Não, o que atrai o favor é no momento do sol do meio-dia. É você falar: eu vou encontrar descanso nele. Eu vou desfrutar de descanso nele. E aí, nesse processo agora, no verso 8, o amado diz: se você é a mais linda das mulheres, se você não sabe, ele está olhando para ela agora, e Deus sempre vai enxergar em você algo que ninguém mais enxerga. Você precisa vir em cada domingo para ouvir o que ninguém tem coragem de te falar. Isso é fé. Para ouvir sobre os seus negócios que ninguém tem coragem de te falar, que às vezes você não tem coragem nem de pensar. É isso que ele fala sobre nós. Você precisa de vir cada domingo aqui para ouvir alguma coisa, deixar que Deus fale ao seu coração, alguma coisa que é ilógica, que é irracional. E aí o amado diz: olha, você é a mais linda das mulheres. Ele diz: se você não sabe qual é o caminho, siga a trilha das ovelhas e faça suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Nesse processo de intimidade, um outro ponto que Deus vai manifestar é um ponto de direção de vida, de propósito, de rumo, de objetivo. Gente que tem intimidade com Deus, contrário talvez do que o dia de te falaram, não é gente descabeçada, não é gente que está naquela coisa, tudo virou profético na nossa geração, né? Não sei o que é profético, a unção é profético, o louvor é profético. E aí, não, nada contra. Mas não é uma coisa desequilibrada de gente sem direção. O amado está dizendo para ela: olha, tem uma direção clara para você. Siga as pisadas do meu rebanho. Siga as pisadas. Sabe por quê? Ela diz no final do verso 7, diga para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. Ela está falando: olha, eu perdi a direção. Me dá a direção, porque eu perdi a direção. Eu quero ir para o lugar de descanso, porque eu me tornei sem direção. E quando você começa a conduzir a sua vida só pelos problemas, um cristão não deveria tratar problemas como o mundo trata. Quando nós falamos de ser casado com Cristo, nós falamos que agora tudo que é dele também é meu. Não tem nenhuma mulher casada com um homem de verdade, que nessa igreja tem muito, diga amém. Mas que, meu Deus, que aqui tem homem de verdade, diga amém. Mas que nessa geração tem poucos. Nenhuma mulher casada com um homem de verdade, ela fica insegura. Aqui ela está falando: olha, eu vou me casar com você. Eu estou nesse processo de envolvimento com você. E agora ela vai receber essa direção. Porque ela diz: olha, eu perdi a direção. No final do verso 7 ela fala: diga-me para que eu não ande vagando. Porque ela perdeu o foco. Sabe, aqui aponta para algo. Porque a noiva, ela perde o foco. Ela perde o que era importante. Ela perde o que era mais relevante. E aí o diabo coloca um problema financeiro, ou o diabo, ou o Brasil,
ou uma galera de um partido político aí, arruma um problema para você, e aí agora você passa a vida inteira, o seu foco passa a ser o quê? Isso. Quando Deus te cria para dizer, façamos o Dênio, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele desfrute disso aqui. Mas ela diz, olha, eu perdi o foco, eu perdi o objetivo, eu perdi a clareza, eu perdi o propósito. Por quê? Porque eu estou desempregado. Por quê? Porque falaram mal de mim. Por quê? Porque minha célula não multiplica. Por quê? Porque eu tive uma decepção. Por quê? Porque eu nasci na família errada. Por quê? Porque eu estou com um problema. Agora ela diz, olha, me dá a direção disso, porque ela perde o foco. E hoje, meditando um pouco sobre isso, lá em Lucas 2,46, Lucas capítulo 2, verso 46, a Bíblia fala de um casal que perdeu o foco, tirou os olhos de Jesus. Lucas 2,46, olha o que a Bíblia está falando, sobre o momento que José e Maria estão numa viagem com Jesus, você conhece a história? Mas eles perderam o foco do que era mais importante. Pastor, o que é o mais importante? É Jesus. Cantares esse chamado. O mais importante não é quantas células você tem, não é quantas pessoas já se converteram, o mais importante não é quanto de dinheiro tem na sua conta, o mais importante não é o quanto de diploma você tem. Antes de tudo isso, o mais importante é não perder Jesus. E aí ela está dizendo, olha, eu perdi isso. Em Lucas 2,46, depois de 3 dias, eles perderam Jesus, ficou 3 dias. Eles estavam nessa viagem. Por algum momento eles tiraram os olhos de Jesus e perderam Jesus. O que isso aponta? Que às vezes na caminhada a gente perde Jesus. E aí às vezes a gente foca o problema, foca pessoas, ou a gente vai focar coisa da nossa própria vida. E aí a Bíblia diz que depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas. Sabe, quando nós perdemos Jesus, a Bíblia dá muitos alertas para quem perde Jesus dentro da igreja. Para quem perdeu Jesus, eu já fui em lugar que perderam Jesus. Eu já conversei com gente que perdeu Jesus, ele é crente, ele é filho, ele é amado, mas ele perdeu Jesus. Ele focou em alguma coisa e desfocou de Jesus. Sabe por quê? Porque quando você tem um foco em Jesus, só dá para focar nele. A Bíblia diz que aquela mulher pecadora, ela focou em Jesus. Quando ela entra, focar em Jesus, para qualquer coisa você pode se entregar por pedaços. Você pode ser um pouquinho casado, um pouquinho da sua empresa, um pouquinho amigo, um pouquinho disso. Mas quando você está diante de Jesus, a atmosfera de adoração é uma atmosfera que ou é tudo ou é nada, não tem pouquinho. Não tem só um pouquinho. Quando aquela mulher vem, ela quebra um vaso de alabastro aos pés de Jesus, ela não tem programação, é uma entrega completa. E a Bíblia está cheia de sinais de alerta. Já viu aquele, igual o barulhinho que fez aí, quando faz aquele sinal de alerta? Aquele sinal de alerta é quando a gente perdeu a coisa que era mais importante. Alguém estava contando para mim que pararam um tiozinho, a polícia parou, já um senhor, e aí parou ele encostou, o guarda pegou a carta dele, falou: cidadão, o que foi? Sua carta está vencida há 3 anos. Ele, uma palhaçada isso. Falou: palhaçada o quê? 3 anos vencido e ninguém me avisou. Às vezes, esse é o nosso problema. A gente quer transferir para o outro algo que você tem que estar percebendo. Maria e José, olha, perdemos Jesus. Outro dia eu fui conversar com o irmão, falei: irmão, nada contra trabalhar, o problema não é o trabalho, o problema é que você perdeu Jesus. Nada contra se relacionar, se relacione, mas você não pode perder Jesus. Nada contra você ter um emprego melhor, nada contra você fazer nada, mas a questão é, não perde Jesus. Tem irmão que começa a liderar e perde Jesus, porque agora ele está tão preocupado se a célula vai crescer, se ele vai conseguir discipular os irmãos, se ele vai... Irmão, olha para Jesus. Olha para Jesus. E aqui é interessante que a Bíblia, e ela está falando isso, olha, eu não quero perder Jesus. Sabe, não deixa nada tirar os seus olhos de Jesus. Aqui ela está dizendo, olha, eu me perdi no meio do que eu estava fazendo. E aí quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 7, no verso 22, a Bíblia vai dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, no teu nome fizemos.
Eles estavam lá, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, no teu nome, olha, Senhor, no teu nome nós fizemos encontros, no teu nome. Aí o que Jesus vai dizer? Olha, só uma coisa, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Pastor, vai para o inferno esses irmãos. Não vai para o inferno não. Ali está falando sobre o reino, vai ficar no céu. Mas passou uma vida inteira e perdeu Jesus. Tirou Jesus de foco. Tirou Jesus de foco expulsando demônio, curando enfermo, multiplicando célula, dando a vida, indo para outro país, perdeu Jesus. Paulo também vai falar, lá em 1 Coríntios capítulo 3, o verso 10, ele diz, olha, eu lancei o meu fundamento, mas cada um veja como edifica. O que Paulo está dizendo? Eu encontrei o fundamento da minha vida, é Cristo, é fazer a obra de Cristo. Eu estava esse final de semana com um pastor Teófilo, ele estava falando para mim, cara, chegou um casal lá da igreja, uma família muito próspera, se eu não me engano eles têm um filho só, filho único, cresceu na igreja, falou, minha igreja ensina relevância para os jovens, você sabe, minha igreja ensina para os jovens irem para a universidade, ensina para os jovens, alcançarem lugares na sociedade, e a gente prega isso, e um casal chegou para mim e falou, pastor, precisamos falar com você urgente. Ele falou, no final de um culto, pastor, é muito urgente. Ele falou, não, como assim? Não, precisamos falar urgente. Ele falou, não, então fala agora. Ele falou, você tem um tempo agora? Não tenho. Ele falou que já ficou pensando, a gente precisa te falar sobre o nosso filho. Ele falou que já ficou pensando, o que esse menino virou? O que aconteceu? Eles entram numa sala, ele falou, pastor, nós pagamos o colégio mais caro de São Paulo para o nosso filho. Nós demos a maior instrução. Nosso filho fala mais de 2 línguas. E pastor, esse menino resolveu ir para o Irã. Ele agora, no momento de entrar na universidade, falou a vida inteira que ia fazer a Universidade Federal, mas ele falou que tem um chamado, está largando tudo e está indo para o Irã. Pastor, ele falou que olhou para ele e falou, o que você quer que eu faça? Sabe por quê? Ele dizendo, a pior coisa que ele pode ser na vida é o maior engenheiro do Brasil, se Jesus não estiver nisso. Entende? O fato de você estar onde Ele quer que você esteja. Quando ela começa o caminho de intimidade, ela diz, leva-me após ti. O que quer dizer? Não é eu que digo onde o Senhor vai. Não é eu que falo o milagre que eu quero agora. Não sou eu que defino a minha vida. É o Senhor que define. Leva-me após ti. Me leva após o Senhor. E aí começa esse processo. E aí ela diz, o Senhor fala, sai pelas pisadas. Como é que você vai descobrir o caminho? O Senhor está falando para ela, sai pelas pisadas. As pisadas dos rebanhos vão te mostrar. Sabe o que está falando nisso? Faz o caminho de volta. Sair pelas pisadas está falando, faz o caminho de volta. Faz o caminho de novo. Olha, se você perdeu o caminho, volta. Faz o caminho de volta. E quando nós falamos sobre isso, Apocalipse capítulo 2, verso 5, eu gosto desse texto. Porque esse texto é o Senhor falando em Apocalipse. E Ele está dizendo à igreja, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candeeiro do lugar. Aqui, a Bíblia está dizendo, olha, volta. Volta. Sabe, se talvez você fala, pastor, eu estou aqui nessa noite, parece que eu perdi Jesus. Volta a fazer o que você fazia. Pastor, eu estou aqui nessa noite, lembra do lugar que você caiu. Lembra do lugar, José e Maria, quando perderam Jesus, eles voltaram. Para falar, peraí, a gente perdeu algum ponto. Em algum momento da minha vida ficou meio conturbada, pastor. Em algum momento chegou o emprego, eu não soube lidar. Pastor, entrou a universidade, em algum momento eu fiquei ali meio distraído. Pastor, entrou a crise financeira brava em algum momento. Pastor, entrou um problema no meu casamento tão forte em algum momento que eu perdi. E a Bíblia está dizendo, olha, agora volta. Volta. Tem a revelação da justiça agora e tem essa percepção. O quarto aspecto, eu falei sobre, nesse processo de exposição e cura, um processo de alívio, um processo de direção, e agora Ele vai dar para ela um processo de valor. Ela vai trazer o valor, o amado vai trazer o valor que ela tem, Ele vai trazer agora a revelação do valor, a clareza do valor que ela tem, e lá no verso 8, falando sobre esse valor, está comigo? No verso 9, então, Ele vai dizer sobre o valor, comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. Diga aleluia. Diga assim, eu sou comparado a uma égua das carruagens.
Você sabe que eu estava meditando em Cantares esses dias? E ontem trouxeram égua no arraiá aqui, né? E eu fui passar a mão naquela égua, que coisa mais linda. Que coisa... E aí você fala, pastor, aqui Salomão está escrevendo, é o cântico dos cânticos, é o melhor cântico de todos que ele escreveu na vida. Mas sabe o que ele está dizendo aqui? Eu te comparo, ele está falando do valor que a amada tem para ele, do quanto você vale para ele. Ele olha e olha tudo isso, e Cantares essa expressão da graça, ainda que você esteja perdida, ainda que você se perdeu no caminho, ainda que você perdeu o foco, eu vou falar para você, o seu valor, e ele diz, olha, o seu valor, você vale mais do que as éguas das carruagens de Faraó. Eu vou te falar o hobby de Salomão, alguns dizem que era cavalos, e que Salomão tinha mais de 40 mil cavalos. Um cara que tem hobby de cavalo e mais de 40 mil cavalos, quem aqui já pesquisou um pouco desse mundo, que não é muito a nossa realidade, você fala, pastor, vou comprar um cavalo. Tá bom, vende seu carro, você vai conseguir um mais ou menos. É isso que vale um cavalo de raça. E ele está dizendo isso, olha, eu te comparo as éguas, ele está dizendo, olha, das minhas 40 mil éguas, ou cavalos, nenhum deles importa, porque naquela época, Faraó era quem tinha os melhores cavalos, mas não é qualquer cavalo, é das carruagens que vão conduzir. Cavalo naquela época era igual carro. E o melhor cavalo vai para a carruagem de quem era o mais poderoso. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que você tenha me perdido, ainda que você tenha perdido o foco, eu vou reafirmar sobre você qual é o seu valor. Você vale para mim mais do que as éguas. Ele nem compara, e Salomão usando aqui a ilustração, você consegue entender o que o amado está dizendo a ela? E os melhores cavalos eram do Egito. Mas cavalo aqui tem um outro símbolo. Cavalo fala de força, de algo que é selvagem, de algo que é forte. E o Egito, o Faraó, aponta para algo que está no mundo. Ele está dizendo, olha, eu vi tanto valor em você, que eu resolvi comprar você. Ele está enxergando e falando, eu vi tanto valor em quem você é. E ele enxergou valor, aqui ele está reafirmando o valor dela por ele. E quando nós olhamos para Cristo, ele te comprou com um alto preço. Ele enxergou algo em você. Salomão está usando a ilustração daquilo que ele tinha mais prazer, daquilo que certamente ele dispunha de mais recursos, para dizer, o amado dizendo para nós, eu vi tanto em você. Cavalo fala de algo selvagem, algo indomável, algo sem direção. Faraó aponta para algo que está no mundo. Ele diz, de alguma forma é Cristo dizendo para nós, eu vi você lá no Egito, como um cavalo selvagem, mas um cavalo de alto preço. Eu resolvi pagar esse preço, para que agora eu possa domar você, para que agora você possa ser conduzido pelo meu Espírito, para que agora você possa ser direcionado pelo meu Espírito. Sabe aquela história do irmão falar, pastor, no mundo eu fazia de tudo, pastor, o meu casamento eu destruí, pastor, eu era intenso. Sabe o que o Senhor fala para você? Olha, eu te vi lá quando você estava, mas eu vi o valor que você tinha, eu enxerguei, eu resolvi pagar o preço. E qual o preço que ele paga? O maior preço, mas não para que agora você continue como um cavalo selvagem, para que agora eu possa domar você, para que a sua beleza agora ganhe significado, para que a sua beleza, para que os seus talentos agora ganhem motivo, agora tem motivo em tudo isso. E aí no verso 10, e eu estou caminhando para encerrar, no verso 10, olha o que ele diz, como são belas as suas faces entre os brincos, e o seu pescoço como colares de joias. Aqui o amado, ele está olhando para a amada, ele está olhando para a noiva, ele está reafirmando o valor dela, e depois de reafirmar o valor, ele diz isso, e no verso 11 ele vai falar, faremos para você brincos de ouro, com incrustações de prata. No verso 10, volta para mim, ele diz, olha, como são belas as suas faces entre os seus brincos, é o que ela já tem. Ele está vendo beleza no que ela já tem. Ele está enxergando beleza naquilo que ela já tem. É que ele está falando, vem do jeito que você está. Eu vejo beleza em você, mesmo que ninguém viu. Se você entrou aqui hoje a primeira vez na sua vida, o Senhor diz, olha como é belo você. Que Ele te criou, Ele consegue ver beleza em você. Ele diz, olha, vem do jeito que você está. Mas vir do jeito que você está, no verso 11, Ele vai dizer, olha, mas agora eu vou adornar você. Faremos para você brincos de ouro. Ouro aponta para a natureza de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou agora, você é bela, você tem valor, mas eu vou colocar minha natureza dentro de você agora. E ele está dizendo, ouro com incrustações de prata. Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. Moedas de prata, prata na Bíblia aponta para a redenção.
Ele está dizendo, eu estou colocando a minha natureza em você, e eu estou mostrando o valor e o preço que você tem para mim. Ele está mostrando o valor dela. E aí no verso 12, pode passar. Enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou a sua fragrância. E no verso 13, o meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra, que passa a noite entre os meus seios. E no verso 14, ela vai dizer, o meu amado é para mim um ramalhete de flores, de rena das vinhas. E é interessante porque ele está falando, olha, agora é uma declaração do amado em relação a ela, e uma declaração de amor dela em relação ao amado. Quando em Gede fala de algo que tinha uma flor rara, ela diz, olha, o meu amado é um ramalhete de flores. E ela está falando, olha, meu amado é algo que é raro, eu encontro prazer nele, eu acho nele algo raro, algo que é diferente do que eu vejo em tudo o resto. E aí, para nós encerrarmos o verso 15, o meu amado, como você é linda, minha querida, como são lindos, os seus olhos são como pombas. E aí, vamos caminhar. Como você é belo, meu amado, e como é encantador, verdejante é o nosso leito. E ela vai terminar falando do leito, no verso 17, de cedro são as vigas da nossa casa, e de cipestre os caibros do nosso telhado. Sabe como ela termina dizendo? Declarando amor ao amado. E ela termina dizendo, e a descrição aqui do cedro e do cipestre, ela termina dizendo, dentro do nosso quarto tem cedro e cipestre. Sabe o que tinha cedro e cipestre? O Santo do Santo. Ela termina dizendo, olha, o nosso ambiente de intimidade é um ambiente de completa entrega. É um ambiente onde eu me sinto completa. É um ambiente onde eu me envolvo com você e eu me sinto completa em quem você é. Sabe, nesse processo, o caminho de intimidade, e esse caminho de intimidade, ele produz transformação em quem nós somos. A intimidade do Senhor vai produzir cura. A intimidade do Senhor vai nos permitir nos expormos. A intimidade do Senhor, mas eu encerro aqui, a intimidade do Senhor expõe o nosso valor. Sabe, nessa noite eu quero orar com você. Talvez você já ouviu o valor que a sua esposa dá para você, o valor que seu marido dá para você. Mas toda manhã eu tenho feito a oração do tabernáculo. E quando nós chegamos no ambiente mais íntimo, nós ouvimos verdade de Deus sobre nós. E aí sabe o que ele diz para ela? Seus olhos, olha aqui para mim, seus olhos são como olhos de pomba. Pomba é um animal que tem muita direção, por isso tem o pombo correio. O olhar de pomba é um olhar, mas pomba aponta para o Espírito Santo na palavra. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu olho nos seus olhos, eu vejo o Espírito Santo em você. O amado olha para ela e diz, quando eu olho para você, qual que é o valor que você tem para Deus? O valor que o Espírito Santo tem. É lindo na Bíblia, porque agora, nessa figura de intimidade que nós somos convidados a entrar, quando Ele olha para nós, Ele vê o valor que nós temos. Agora recebemos do ouro, da natureza de quem Jesus é, e Ele olha para nós nesse ambiente de completa intimidade. Pastor, como que eu posso ser curado na intimidade? Pastor, como é que eu posso me livrar do sol do meio-dia? Vamos fazer uma campanha aqui de 70 semanas, pastor, para a área financeira. Mês que vem vai estar de novo. E o pior, se você resolver o seu problema financeiro e achar que ficou só nisso, esse é o pior. Porque eu conheço lugares que falam de finanças, todo mundo é rico, mas não tem Jesus. E está dentro da igreja. Pastor, como que eu resolvo o problema do meu casamento? No sol do meio-dia, na intimidade. Pastor, como eu recebo a cura de algo? É lá dentro da célula? Não, só vai piorar, porque quanto mais a gente se relaciona ferido, pior fica. É no ambiente de intimidade. Pastor, onde eu descubro o meu valor? Ainda que ninguém nunca dê um microfone na sua mão, ainda que você nunca vire presidente da sua empresa, ainda que a sua família nunca fale, ó, tá aqui, esse cara aqui pagou o jantar, ó, esse cara aqui é ele que faz a sede na tua casa dele, tem piscina. Talvez você nunca vai ter isso.
Se você está esperando isso para demonstração do seu valor, talvez você morre esperando. Pastor, onde eu descubro meu valor? É quando eu pegar um diploma da universidade? É quando eu pegar o diploma do doutorado? Pastor, eu descubro meu valor quando eu tiver um carro melhor? Não. Quando o manobrista for pegar o seu carro e olhar para você? Não. Você descobre o seu valor quando você descobre o que ele está falando, olhando nos seus olhos, dizendo: você tem mais valor para mim do que as éguas de Faraó. Eu tenho 40, Salomão tinha 40 mil cavalos, ele está olhando e falando: supera tudo isso aqui, supera inclusive o que para mim é mais importante. Nessa noite ele quer falar quem você é. Mas no ambiente superficial a gente não ouve isso. No ambiente superficial não dá. Ele nos chama para um lugar mais íntimo, para dizer quem nós somos. Nesses dias, nessa série de cantares, sabe o que o Senhor está falando para você? Ela está dizendo: eu sei porque todos te amam. Eu quero te desafiar a falar isso para o Senhor: Senhor, eu sei porque todos te amam. Isso vai produzir transformação prática em quem você é. Isso vai ter poder de fazer com que você saia daqui e dizer: Senhor, me leva ao lugar de refrigério que o Senhor leva as suas ovelhas ao sol do meio-dia. Estando com Ele, você tem cura, você tem descanso, você tem entendimento do seu valor,